Melhor com o microfone. Alô. Bom dia a todos. Cumprimento os integrantes da mesa na figura do deputado João Magalhães e agradeço o convite para que a Receita Federal participe desta audiência e o secretário me encarregou então de representá-lo e eu vou tentar apresentar poucas informações sobre essa questão do destaque dos tributos em nota fiscal e deixar mais tempo para o debate. Então, eu gostaria que eu colocasse na tela ali a apresentação, já está, e eu fiz alguns exemplos, que eu acho que esses exemplos são ilustrativos dos problemas que a gente pode ter na questão do destaque de tributos em nota fiscal. Muito porque a nossa legislação é extremamente complexa, né? A legislação tributária brasileira, os tributos federais são complexos, é inegável. Então, há dificuldade em simplificar esse destaque, em generalizar o destaque de tributos. Não é algo tão trivial de ser calculado, né? Claro que eu quero ressaltar que a Receita Federal não é contra, em hipótese alguma, a transparência, que os tributos sejam demonstrados para o contribuinte. Esse é um princípio que deve ser respeitado, essa transparência. Mas a questão é quão aproximado do valor real vai ser esse destaque. Aí é que está o problema, por causa da complexidade. Isso seria algo complexo, é complexo de calcular esse tributo para cada produto, para cada situação que nós temos de tributação, PIS, COFINS, IPI. Então, por esses exemplos aqui, eu vou mostrar essa dificuldade. Não que seja impossível, claro que é possível calcular o tributo exato em qualquer operação, mas demanda um certo trabalho, não é simplesmente aplicar uma alíquota sobre um valor do produto na prateleira do supermercado. Então, nesse primeiro exemplo, eu estou falando da venda de um relógio de pulso no varejo por R$100. Mas eu estou mostrando a cadeia toda, desde a fábrica desse relógio, que ficaria localizada na Zona Franca de Manaus. O destaque, se for feito de uma forma simplificada, ele será considerando as alíquotas que hoje existem para o PIS e COFINS no regime não cumulativo, que é a regra geral. Há exceções, mas a regra geral é o regime cumulativo. Então, para o PIS/PASEP, a alíquota é de 1,65% e para COFINS é 7,6%. E nesse exemplo eu também quero demonstrar o cálculo do IPI. A alíquota desse relógio, né, o IPI ele tem alíquotas conforme o produto, que estão numa tabela que elenca todos os tipos de produtos imagináveis, desde animais vivos até computadores. Essa tabela chama-se TIP, né, tabela que dá as alíquotas do imposto sobre produtos industrializados. E nessa tabela nós vamos encontrar a alíquota de 20% para um relógio. Então, o que eu estou dizendo ali é que na fábrica da Zona Franca, se esse relógio for vendido por R$70, porque o preço dele é de R$100 no varejo, né? Claro que a fábrica está produzindo aquele bem por um valor menor, né? Está havendo uma agregação de valor na cadeia. O IPI calculado com 20% daria R$14 na fábrica. E este é o IPI real, porque o IPI é um tributo que só incide na indústria. O PIS e COFINS eu não vou nem entrar no detalhe, porque na Zona Franca de Manaus é extremamente complicado. Nós temos alíquotas diferenciadas dependendo para quem vende aquela empresa da Zona Franca. O tipo de tributação da pessoa jurídica que está comprando aquele bem influencia a alíquota da venda. Então, eu posso lhe dizer que aqueles valores ali estão corretos, que eu coloquei, de PIS e COFINS, mas não são calculados pela alíquota de 1,65 e 7,6. São alíquotas menores, porque a Zona Franca tem benefícios. Então, ali no caso, o PIS daria 0,45 centavos, a COFINS R$ 2,10.
nós temos ainda a questão da não cumulatividade do PIS e COFINS. Então, nós temos créditos na apuração do PIS e COFINS. Para simplificar, eu estou dizendo aqui que nem há créditos. O distribuidor compra aquele relógio por R$70 e vai vender ele por R$80. No distribuidor já não temos mais IPI. Como eu falei, é um tributo sobre a indústria. O distribuidor é um mero comerciante, ele não fabrica o relógio, ele não é contribuinte do IPI. O PIS, no caso do distribuidor, é calculado pelas alíquotas normais, vai dar 0,62, quer dizer, ele não vai dar 0,62, não vai dar 62 centavos. O que eu estou colocando ali já é o resultado final da apuração do PIS pela alíquota, retirando o crédito que veio da Zona Franca de Manaus. Né? É um tributo não cumulativo, não tem crédito. Da mesma forma, a COFINS deu R$ 2,86. E por fim, no varejo, então, o relógio é vendido por R$ 100. Também no IPI, os varejistas não são industriais, não são contribuintes. E o PIS calculado pelas alíquotas de 1,65 e 7,6, aqui realmente são essas alíquotas, e retirando todos os créditos, tudo que já houve na cadeia, né, eu vou chegar então àquele líquido de PIS de 0,33 e de COFINS 1,52. Então vejam que se eu tomar como base para o destaque na nota o valor de varejo, o relógio que está lá na prateleira da loja, né, eu vou cometer dois erros. Se eu pegar simplesmente a alíquota modal do PIS e COFINS e a alíquota do IPI que está na TIP. Né? Porque se eu calcular 20% sobre 100, nós vamos ter R$20. Mas como eu mostrei aqui, o IPI só incidiu na fábrica. E na fábrica ele era 20% sobre 70%, só 14%. Então houve um erro de R$6 a mais nesse destaque, se for calculado sobre o preço do produto no varejo. A lei 12741, ela fala que deverá o industrial informar, né, o IPI devido. Realmente teria que ser dessa forma. Esse fabricante da Zona Franca teria que informar que foi pago ali R$14 para o comerciante. Porque se nós formos calcular o IPI sobre o valor de venda no varejo, vamos incorrer em erro com certeza. E sempre um erro para mais, que o valor do varejo sempre vai ser maior que o valor da fábrica. Então, nós tendemos sempre a exagerar a tributação do produto. No caso do PIS/COFINS, haverá um erro de 0,25 para o PIS, na cadeia toda, e de 1,12 para a COFINS. Então, se nós simplificarmos esse destaque, nós vamos ter erros, e sempre erros para mais. E aí nós temos esse problema, né? A lei fala em valor aproximado. Até que ponto aproximado? Nós não temos que cuidar para que também não tenhamos um erro grosseiro nesse destaque, né? Induzindo o contribuinte a um erro, imaginar que está sendo super tributado, e na verdade não é assim. Eu tenho um outro exemplo no slide seguinte, pode passar, por favor, que envolve aí uma empresa do Simples, eu acho que é até mais fácil de ver, né? Estão à venda até aquele relógio de pulso por R$100, mas agora ele está sendo vendido por um varejista do Simples. Imaginando que também vai se querer destacar na nota 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, nós vamos ter os seguintes problemas. Se o relógio é vendido por R$100, uma empresa do Simples pagaria no máximo, porque você sabe que a empresa no Simples nacional, ela tem alíquota variável conforme a faixa de receita que ela está. Quanto menor a faixa de receita, menores as alíquotas. Eu peguei a alíquota do teto, de quem está ali próximo dos 3.600.000, né, que é o limite do Simples. Então, o PIS seria 38 centavos e a COFINS 1,60 para essa venda de R$100. Então, vejam que aqui fica mais fácil de calcular. Eu teria a COFINS sacado por R$7,60 quando o ônus tributário foi apenas de 1,60. Aí o erro da COFINS, R$6, numa venda de 100, 6%. E o PIS daria um erro de 1,27 também. E aí nós temos aquela situação que, como o PIS e COFINS hoje, ele permite a existência de dois regimes alternativos de apuração, o regime não cumulativo, que é a regra, como eu falei, que tem essas alíquotas de 1,65 e 7,6, mas também existe o regime cumulativo, que é aquele regime do PIS/COFINS antigo, até 2002. E as alíquotas nesse cumulativo elas são menores. Eles são de 0,65 para o PIS e de 3 para a COFINS.
Então, nós vamos ter um erro se uma empresa varejista não for do Simples, mas ela for tributada pelo regime cumulativo, que, em termos numéricos, nas empresas do país, é mais de 90%. Né? A não cumulatividade, apesar de ser a regra, ela fica restrita a empresas maiores, que apuram o imposto de renda com base no lucro real. Então, nós podemos dizer que grande parte das empresas estão na tributação cumulativa. E aí nós vamos ter um destaque, então, de 0,665, aliás, o destaque não, a carga de PIS de 0,65 e de COFINS de 3, e se o destaque for feito pela alíquota não cumulativa, haverá erro também de a maior na apuração dos tributos, então, que estão destacados. Pode passar a próxima. Então, só para fechar algumas conclusões, né, há diversas possibilidades de tributação na cadeia que mudam o resultado final da carga tributária do PIS e COFINS. Como o caso dos créditos presumidos na cadeia de agroindústria. Nós temos situações em que são dados créditos para o contribuinte que não tem a ver com a carga tributária embutida. É um benefício fiscal, mas isso reduz a carga final do produto, porque é um crédito a mais um tributo. Né? Ou de exclusões na base de cálculo, as cooperativas elas têm um tratamento especial, que elas podem excluir da base de cálculo a receita que vem de seus associados, né, das operações com seus associados. Então, se eu destacar um tributo numa venda de uma cooperativa, PIS e COFINS principalmente, provavelmente vai haver um destaque maior. Tá? Muito provavelmente. Né? E, além disso, nós temos características subjetivas do vendedor e do comprador também, que podem afetar essas contribuições, como desonerações vinculadas à qualidade do adquirente, né? Estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, como eu dei o exemplo do relógio, volume de créditos apurados nas suas atividades, se a cadeia ela é mais longa, se é mais curta, se tem mais intervenientes na cadeia, né? Tudo isso afeta. Né? Então, isso torna complexo determinar de forma genérica e objetiva a carga tributária de PIS e COFINS, embutida em determinado produto. Eu foquei no PIS e COFINS, mas isso pode acontecer com outros tributos. Mas o PIS e COFINS eu acho que é o caso mais grave, porque ele está na lei como um dos tributos que devem ser demonstrados. Né? A dificuldade do PIS e COFINS é que ele é um tributo direto, não é um tributo indireto que nem o IPI. Né? O IPI grava a coisa, o relógio tem uma alíquota. No PIS e COFINS, o fato gerador é o faturamento da empresa. Ele é um tributo direto, como o imposto de renda. Então é difícil eu querer destacar num saco de arroz quanto tem de PIS e COFINS. Porque eu preciso saber a empresa que vendeu esse saco de arroz, características dela, para ter então a visão correta do tributo. Então, essa breve apresentação, como eu digo, não para criticar essa transparência, é importantíssima, mas para mostrar que há dificuldades, talvez tenham que ser enfrentadas na regulamentação da lei, de como fazer essa demonstração dos tributos. Assim, eu fico um pouco assustado quando vejo na TV que já existe um software que vai ser distribuído e que bota um valor ali e diz qual é o tributo. Eu acho que é um pouco mais complexo o cálculo para que se simplifique dessa forma, né? Se coloque uma alíquota padrão e aplique aquela alíquota e acabou. Ainda mais que nós temos aqui tributos estaduais e municipais. Eu nem citei aqui que na minha área é federal, né? Mas nós teremos ainda o ICMS e o ISS. Então, talvez a regulamentação vai ter que ser feita com algum cuidado, ou então nós vamos ter que assumir que vai existir um erro nesse destaque, né? E isso ficar claro, para que não se passe também uma visão que, a meu ver, vai ser de uma tributação exagerada, que não é a realidade. A realidade sempre vai ser menos do que aquilo, né? Porque da generalização tende a botar tudo no teto. Né? Então é isso que eu queria dizer e fico à disposição depois para as questões e para o debate. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Hamilton. Concedo a palavra, excelentíssimo senhor Gilberto Luiz do Amaral, coordenador de estudos do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário.